Olha, estamos aqui já com o Renan Santos. Ele é pré-candidato a presidente da República pelo Partido Missão, o MBL, e como nós anunciamos, ele chegou aqui no horário exato, né? Eu gosto de gente pontual assim, é sinal que tem compromisso. Exatamente. Não é verdade? Renan, muito obrigado por você ter vindo aqui, tá certo? Eu fico muito feliz. Eu lhe conheci naquela solenidade que nós tivemos lá no Flamengo, na homenagem a Dona Antônia. Eu fiz até uma entrevista com você. Verdade! Pode dar um abraço, verdade, tô te revendo, muito bom. Pois, respostas também. Você tem defendido uma guerra, é uma guerra declarada ao crime organizado, né? A aplicação do direito penal ao inimigo. Você defende que o Estado deve tratar o crime organizado como inimigo de guerra. Na prática, como evitar essa política que resulte em uma escalada de violência, né, que venha vitimar aí civis, inocentes e policiais, tá certo? Sem cair no modelo do populismo. Perfeito. Vamos lá. As únicas pessoas que serão vitimadas serão os traficantes e os bandidos, os quadrilheiros, os membros das facções. Esses aí, eu posso avisar para todo mundo que está nos assistindo, esses aí vão tomar tiro no peito, esses vão tomar tiro, porrada de bomba, e se comportar direitinho vai ficar preso por muito tempo. Olha que gostoso. Nós vamos fazer isso. Esses caras serão vítimas do nosso tipo de política e nós vamos mudar totalmente a abordagem do governo sobre isso. Hoje um policial prende um vagabundo que te roubou um celular e aí ele é solto logo em seguida. Se prende um menor de idade, é solto logo em seguida. Nós vamos alterar todas as leis. Então bandido que é menor de idade vai ser preso do mesmo jeito. Bandido menor de idade vai ser preso. Ah, mas eu vou ter uma progressão de pena porque eu fingi que li um livro. Não vai ter progressão de pena. Vai cumprir a pena integralmente. Ah, mas eu me comportei bem. É o mínimo que você vai fazer. Você vai ficar bem comportado, quieto por muito tempo. Nós vamos ser muito duros. E aí vai acontecer duas coisas. As pessoas vão ter o senso de justiça. A justiça hoje no Brasil é preocupada em fazer as pessoas acharem assim: eu estou recuperando aquela pessoa. Eu não quero recuperar ninguém. Estou falando, olhando para a câmera. Bandido, eu não quero te recuperar. Eu quero punir você. Eu quero que você sofra dentro da cadeia. Ok? Eu quero que quem fique feliz e seja recuperado é a pessoa que foi vítima. Essa precisa de recuperação. Essa precisa de apoio psicológico, recuperar o bem, ela vai ficar com traumas. O bandido, eu quero que ele fique muito preso por muito tempo. Então, ele vai entender que eu vou punir ele muito e que eu não estou nem um pouco afim de recuperar ele. A função da cadeia é punir, não é recuperar. Se fosse só recuperar, então o cara cometia um crime e eu mandava ele para uma universidade. Não é isso que nós vamos fazer. Existe a cadeia é para punir. O cara tem que ficar privado de liberdade. E as pessoas querem essa justiça. Então eu vou entregar essa justiça. As pessoas querem inclusive uma vingança contra o crime. E eu vou entregar essa vingança contra o crime. Eu serei uma espécie de anjo vingador que, junto com as forças policiais brasileiras, vai eliminar esses casos da existência. E não vai virar assim, mas isso aí vai virar um banho de sangue contra o inocente. Não, não vai. Porque hoje você já tem um banho de sangue contra a inocência. Hoje é o crime que faz isso com as pessoas. E agora o banho só vai mudar de lado. Vou matar essa gente toda. Se entregar eu vou prender. Então não é que eu sou mauzão, nem quero sair matando. É que eu sei que eles querem morrer. Eles querem trocar tiro. Então seremos duros e diretos com esses caras. Renan, evidentemente que para você conseguir, né, você vai ter que mudar as leis. As leis, eu venho sempre cobrando aqui no meu programa que as leis no Brasil são muito frouxas e precisa mudar essas leis. Você sendo presidente da República, como é que você vai fazer isso? Você vai depender do Congresso Nacional, depender da Justiça, depender não vai depender só de você. Como é que você vai conseguir mudar essas leis para que você possa fazer isso que você está falando? De maneira bem clara. Eu vou ganhar a eleição falando minhas propostas. Os meus concorrentes, o Flávio Bolsonaro, a proposta dele é salvar o pai dele. Então ele acha que ele tem que ganhar uma eleição presidencial toda para administrar o Brasil, para soltar o pai dele. Eu acho que o Brasil é muito maior do que o pai dele. E o Lula, ele quer ganhar a eleição para nada, ele até hoje não explicou. Ele falou de uma picanha aí, que nunca apareceu para ninguém comeu essa picanha, tirando ele e a esposa dele, que estão ricos, viajando jatinho por aí, e eles não têm proposta. Então eles ganham, aí eles precisam ficar lá fazendo negócios com o Centrão. Eu não. A eleição é um plebiscito. Se você votar no meu partido, em mim, lá em outubro, isso significa que você quer uma guerra contra o crime. Se você votar nos outros candidatos, é que você não quer uma guerra contra o crime. Então a eleição é sobre a minha proposta. Então eu vou eleger deputados defendendo essa proposta, e todos os outros deputados que não são do nosso partido, que serão eleitos, sabem que o presidente da República foi eleito para fazer isso.
E aí eles vão vir para o nosso lado. Vou chamar também uns partidos para trazer nomes bons para trabalharem com a gente, para construir um governo aberto nesse ponto, mas sem ter nenhum espaço para vagabundo. Vagabundo apareceu, eu quero roubar aqui. Pé na bunda dele. Chute e Polícia Federal na cola dele. De maneira rápida, eu topo composição, mas dentro do nosso programa, e nosso programa sairá vencedor das urnas. Você tem batido muito aí nas redes sociais, eu tenho lhe acompanhado, em relação à segurança, especialmente a segurança do Ceará, né? Mas eu quero que você fale no contexto geral, porque não é só o Ceará que está faltando segurança para o povo, mas eu quero que você fale no contexto geral. Se quiser falar também sobre o Ceará, fica à vontade. Como é que você vê, o que é que poderia ser feito como presidente da República, tá certo? Para fazer com que a política pública voltada à segurança chegue aos estados, né? Porque, na verdade, no meu modo de entender, a divisa, o estado do Ceará, o estado de Alagoas, ele não fabrica armas, ele não fabrica drogas. Então, como é que você vê? Você tem algum projeto para unificar os estados, unificar os municípios, a federação e também o Poder Judiciário, né, para que vocês possam ter um projeto único e voltado para combater o crime organizado? Como é que você está pensando nisso? Para combater o crime organizado, a gente tem que mudar as leis. Sim. E as leis hoje elas têm penas muito brandas para bandido, para quem comete crime violento. E aí tem uma outra coisa, para quem está assistindo, para eu explicar. Uma coisa é a lei penal. A lei penal é assim, se você roubou uma pessoa, roubou um salário de uma pessoa, você tem uma pena super branda. Isso é a lei penal, estabelece o crime e a pena. E aí existe uma outra lei, que são as leis ligadas ao processo penal e a lei de execução penal, que determinam como vai funcionar a execução do cumprimento da pena do bandido. E essas duas são super problemáticas, elas são muito pró-bandido. Eu vou alterar tanto a lei penal quanto a lei de execução penal. Por exemplo, a lei penal tem pena branda, eu vou subir as penas para tudo. E aí na lei de execução penal tem saidinha, tem o perdão no período do Natal que o presidente dá, tem progressão penal, tudo isso vai ser tirado. Então a gente vai alterar tudo isso. Isso incide em todos os estados. E aí um policial, seja no Ceará, seja em São Paulo, seja em Minas, quando ele pegar o bandido vai ficar na cadeia. Ele não vai ter um juiz de garantia que vai soltar ele. Ele não vai ter uma juíza que vai falar, não, eu estou pensando, não vai pensar nada. A lei vai ser bem clara, bem precisa, e aí a justiça começa a ser feita. Porque o policial no Ceará é corajoso, assim como o policial em São Paulo é corajoso, assim como o policial em Minas é corajoso. O policial é sério, ele ganha pouco e arrisca a vida dele. Então eu só tenho que dar meios de ação pro policial. E é isso que vai acontecer, isso vai acontecer em todos os estados. Agora, tem governador, e aí sim, que é vagabundo na hora de tratar do assunto. Então a gente começa a perceber que, por mais que as facções tenham surgido no Rio de Janeiro e em São Paulo, elas estão avançando mais hoje em outros estados, os estados que elas não nasceram, como os estados do Nordeste. A situação aqui no Rio Grande do... aqui no Ceará, lá no Rio Grande do Norte e na Bahia é muito grave. É mais grave que em Pernambuco, por exemplo. E aí os governadores têm responsabilidade disso, porque os governadores comandam a polícia. Eu queria entender por que aqui no Ceará o Eumano não foi para cima do Comando Vermelho como tinha que ir. Não foi para cima das outras facções regionais que tem aqui no Ceará como ele tinha que ir. Ele não vai. Tá avançando, houve tomada de Fortaleza. Sério, teve um evento, foi uma festa que organizaram em Fortaleza entre as facções. Eles organizaram um churrasco com um jogo de futebol, chamaram radialistas para narrar o jogo de futebol entre as facções, comemorando que eles venceram e tomaram Fortaleza. Só uma loucura. Um governador que está deixando isso acontecer é um governo que não está cumprindo os princípios básicos que é ser um governo. A lei brasileira manda que o governador é o comandante em chefe das polícias e que ele tem a obrigação, ele não tem assim um favor, ele não faz favor quando bota a polícia, ele tem obrigação de garantir a segurança das pessoas. Se ele está perdendo o território para os bandidos, significa que ele não está cumprindo o básico dele.